você que é aluno do curso de Iniciação à Teologia à distância, é muito bom estar aqui com você novamente. Você já está estudando o novo módulo, né, que são doutrinas cristãs. Nesse módulo, você vai perceber que o seminário dedicou uma atenção, um foco nas 4 principais doutrinas bíblicas, que é a teontologia, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, a cristologia, que você vai conhecer com mais profundidade a pessoa de Jesus Cristo, pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo de Deus, e antropologia, que é o estudo do ser humano. Claro que tudo isso do ponto de vista bíblico. Nós não vamos estudar a pessoa de Deus, o que nós achamos sobre a pessoa de Deus, o que nós pensamos sobre a pessoa de Deus, mas como o próprio Deus se revelou através das Sagradas Escrituras e o que ele diz acerca dele mesmo. É por isso que no primeiro capítulo da apostila que você recebeu, você vai ter uma visão sobre os nomes que ele é chamado na palavra, nas Escrituras. E quando você estiver lendo sobre os nomes, nós pedimos que você dê uma atenção especial à leitura do texto bíblico, não apenas a referência, mas abra as Sagradas Escrituras e leia o texto, e que haja em você, naquele momento do estudo, o desejo de que o Espírito de Deus fale ao seu coração também, porque não adianta terminar esse primeiro capítulo você sabendo de cor todos os nomes pelos quais Deus é chamado ou conhecido, mas apenas em seu intelecto. O que a gente pretende é que o estudo dos nomes de Deus faça com que você conheça a pessoa de Deus com mais proximidade. Por que ele é chamado daquela forma? O que significa isso para a sua vida, para a minha vida? Porque isso vai aprofundar a comunhão do Senhor com você e sua com Ele. Além do estudo dos nomes de Deus, você vai perceber também que a gente separou um capítulo sobre os atributos, as qualificações, aquilo que Deus é, como Ele mesmo se caracterizou na palavra. E o estudo dos atributos vai fazer com que você perceba Deus de uma forma maravilhosa, porque são as ações dele na humanidade, é a forma dele se expressar, dele se comunicar, dele se relacionar. Os atributos fazem com que a gente conheça o Senhor e confie nele plenamente. Então, quando você for se deparar com o capítulo 2, que seja em oração, para que você, quando terminar esse estudo do capítulo 2, não apenas saiba que ele é bondoso, que um dos atributos dele é a santidade, mas o que significa isso para a sua vida? Qual o impacto disso na sua vida? A santidade de Deus, a bondade de Deus. Isso tem feito o seu coração ser mais grato a Ele? Tem aprofundado a comunhão com Ele? Porque senão o estudo dos atributos de Deus e do nome de Deus vai ser superficial. Você vai passar por cima daquela leitura, decorar, mas isso não vai transformar a sua vida. E não é essa a nossa intenção. Se você, durante o estudo do capítulo 1, tiver alguma dúvida, você entra em contato, ou pelo zap ou pelo e-mail. O capítulo 2 vai falar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Você vai conhecer não apenas os nomes dele, a forma como ele se revelou, mas também os ofícios que ele tinha aqui na terra, né? E depois da sua ressurreição também, o ofício profético, ele como rei, né? Ele como aquele que serve de mediador, o sacerdote. Então, no Antigo Testamento a gente vê esses 3 ofícios sendo executados por diversas pessoas. Isso já era um prenúncio de como o Messias se comportaria e os ofícios que ele tem. E o estudo dos textos que seguem os textos bíblicos que seguem a apostila, que seguem para você na apostila, vão ajudar você a esclarecer no seu coração, na sua mente,
a função, as funções que Jesus exerce, os ofícios dele e qual o impacto disso na sua vida. Por exemplo, se você percebe Jesus como rei, realmente como um rei, e você é um servo dele, é um vassalo, é alguém que está a serviço desse rei, qual o seu comportamento em relação a Jesus, quando você passa a conhecê-lo dessa forma? Então, o estudo da cristologia não pode ser só você decorar o que está ali. Tem que ter uma reflexão sobre o impacto daquele estudo na sua vida, no seu comportamento e no seu relacionamento com o Senhor. No 3º e 4º capítulo, aliás, o estudo sobre Jesus vai ocupar mais 2 capítulos, né? O 3º e o 4º, que o 1º e o 2º é sobre Deus. No 2º módulo, que é o 3º e 4º capítulo, é sobre Jesus. O 5º e o 6º é sobre o Espírito Santo. E aí você vai perceber que muitas vezes o nosso relacionamento com o Espírito Santo às vezes é um pouco equivocado. Porque às vezes a gente acha que ele pode ser confundido com uma força que vem sobre nós para que a gente possa fazer algo, né? Ou até mesmo a gente percebe em algumas igrejas as pessoas se relacionando com ele, mandando ele fazer alguma coisa, esquecendo que o Espírito de Deus é o próprio Deus, né? E nós é que somos seus servos. Ele conduz a igreja de forma muito próxima, né, nesse período em que estamos vivendo. Jesus o enviou como consolador, como orientador, como mestre. Então é a pessoa mais próxima da Trindade nesse momento que estamos vivendo, histórico. E o quanto nós sabemos dele? Porque isso vai ser crucial para o nosso relacionamento com ele, com o Espírito. E uma das advertências que tem na Bíblia é: não entristeçais o Espírito. E às vezes, por não conhecê-lo de uma forma mais aprofundada, a gente pode ter um relacionamento que cause tristeza ao Espírito Santo, um relacionamento com ele, né? Talvez por falta de respeito, de reverência, de temor, né, ao Espírito, de compreender qual é o papel dele aqui na Terra, hoje entre nós. E o estudo desse módulo, né, desses capítulos mais especificamente, vão ajudar você a compreender e a conhecer melhor o Espírito. Eu não estou dizendo que você não conhece, não é isso. Mas às vezes no nosso relacionamento, o trato com ele tem uma certa dificuldade por causa da ausência desse conhecimento. Porque talvez você diga assim: não, mas eu conheço o Espírito. Sim, você pode ter algumas experiências com o Espírito, de vida, em oração, em jejuns, mas você precisa saber o que o Espírito diz acerca dele mesmo. E isso está na palavra de Deus. E nós precisamos saber como o Espírito quer que nós o conheçamos, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso relacionamento com ele. Para fechar o módulo, você vai ver que os 2 últimos capítulos é sobre o homem. E eu vou dizer a você que se você terminar esses 2 capítulos sem estar profundamente deprimido, tem alguma coisa errada. Porque o conhecimento que a gente tem acerca de nós mesmos, às vezes não é baseado na Bíblia. Então a gente tem às vezes uma imagem equivocada a nosso respeito. Às vezes a gente pode se achar muito bonzinho ou muito mal, ou de uma forma ou de outra. E o estudo desses capítulos vai fazer com que a gente perceba como Deus nos vê. Que isso é o que é importante. É a gente perceber quem somos diante do Senhor, porque é a visão correta e não aquilo que a gente pensa a nosso respeito. E a gente vai ver que a queda trouxe consequências muito sérias para o nosso caráter, para o nosso comportamento, e que somente em Cristo, numa nova vida, é possível agradar a Deus. Esse módulo é muito edificante, muito enriquecedor, e nós torcemos para que você gaste tempo com ele, lendo os textos da própria apostila e também e principalmente os versículos bíblicos que estão lá como referência. Só assim esse conhecimento vai sair do seu intelecto, entrar no seu coração e transformar a sua vida. Que esse é o objetivo do curso, não apenas que você saia com conhecimento intelectual sobre Deus,
nós pedimos ao Senhor que Ele se revele a você durante os estudos. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Estamos aqui para servir a você. Um grande abraço.